Eu não penso em toda a miséria, mas sim na beleza que ainda permanece. Estas são as palavras de uma jovem extraordinária, cujas palavras trouxeram luz a um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. São as palavras de Ana Frank, mais conhecida como Ana. A vida dela se tornou uma das mais icônicas da história recente, pois registrou os acontecimentos em sua família e o esforço, que acabou em vão, de escapar da perseguição nazista enquanto eles lançavam sua sombra sobre a Europa nos anos 1940. É uma história de esperança juvenil, das lutas comuns da vida adolescente diante de um cenário nada comum de medo e perseguição, e de superar esses acontecimentos extraordinários física e mentalmente. Esta é a trágica história de Anne Frank. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A história da vida de Anne Frank não começaria na Holanda, o país com o qual seu nome é mais associado, mas na verdade em Frankfurt, pois o público em geral frequentemente esquece que ela era na verdade alemã de nascimento. Ela nasceu em 12 de junho de 1929 na clínica da Cruz Vermelha Main-Gau, sendo a segunda filha de Edith e Otto Heinrich Frank, com sua irmã mais velha, Margot, nascida 3 anos antes. Nos primeiros anos de vida, Anne provavelmente sabia pouco sobre os preconceitos enfrentados pelos judeus fora de seu mundo. Para os Frank, uma família judia liberal que não seguia aspectos mais rigorosos de sua fé. Viviam em uma área comparativamente multicultural da cidade, onde judeus e não-judeus viviam e trabalhavam lado a lado. Embora ela provavelmente ainda não pudesse compreender o motivo, já tinha idade suficiente para saber que, em 1933, aos 4 anos de idade, as coisas começaram a mudar para sua família. Esse, é claro, foi o ano em que Adolf Hitler e sua gangue de capangas nazistas chegaram ao poder na Alemanha e começaram a transformar a antiga República de Weimar alemã no Terceiro Reich. Com todo o seu discurso de pureza e ódio contra aqueles que não se encaixavam em seus padrões. A mudança mais perceptível para Anne aconteceu quando, pouco depois, ela, junto com sua mãe e irmã, mudou-se para Aachen, no extremo oeste da Alemanha, ficando com sua avó, enquanto seu pai permaneceu em Frankfurt para cuidar dos negócios da família. Algo que ficou mais difícil conforme os nazistas reprimiam os judeus. Em pouco tempo, a terra que os Franks conheciam como lar tornou-se irreconhecível e continuava abertamente hostil ao seu povo. E assim, quando surgiu uma oferta para abrir um negócio em Amsterdã, Otto Frank aproveitou a oportunidade. Indo antes, ele se uniu à crescente comunidade de refugiados judeus alemães que se estabelecia na cidade. Eventualmente, ele encontrou um lar para sua família na Praça Merda, no bairro Rivierenbert. Mantendo suas visões mais liberais, Edith e Otto decidiram enviar seus filhos para as escolas públicas holandesas, com Anne frequentando a 6ª escola Montessori ali perto. O método Montessori de educação é um tipo de abordagem educacional que envolve os interesses e atividades naturais das crianças, em vez de um método de ensino mais formal. Uma sala de aula Montessori enfatiza o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades para a vida real, promovendo a independência enquanto desencoraja algumas formas convencionais de avaliação, como notas e provas, para medir o progresso da criança. Era uma forma de educação que estava sendo cada vez mais restringida na Alemanha, pois os ideais nazistas exigiam obediência e isso requeria doutrinação, sem espaço para pensamento independente. No entanto, esse era um ambiente educacional ideal para Ana, com Ana se mostrando uma aluna entusiasmada. Mas, como Otto lembraria, às vezes sua natureza naturalmente inquisitiva era um traço problemático. Como ele lembrou, abre aspas, ela fazia perguntas o tempo todo, não só quando estávamos sozinhos, mas também quando outras pessoas estavam presentes. Se tínhamos visitas, era bastante difícil nos livrarmos dela,
porque ela se interessava por tudo e por todos, fecha aspas. Anna e Margot tiveram dificuldades iniciais com o holandês, mas logo passaram a falar fluentemente com os colegas de classe. Como estudante, seus professores perceberam que ela frequentemente tinha dificuldades com matérias como aritmética e ciências, mas se dedicava mais às criativas, como arte e música, embora não se destacasse em nenhuma delas. No entanto, ela era fascinada por história e por como ela moldou o mundo moderno em que vivia. No entanto, nesse aspecto, tanto os funcionários quanto os pais das crianças concordaram em evitar discussões sobre os acontecimentos na Alemanha, por medo de perturbar o grande número de alunos judeus alemães. Em 31 de janeiro de 1938, a família real holandesa celebrou a chegada da princesa Beatrix. E, de acordo com a tradição holandesa, Anne e seus colegas de classe foram presenteados com biscoitos com confeitos de anis. À medida que a década de 1930 passava e ela crescia, seus primeiros sentimentos de amor floresceram quando conheceu Lutz Peter Schiff, um garoto um pouco mais velho que ela descreveu como alto, bonito e com um brilho travesso nos olhos sempre que sorria, algo que ela achava absolutamente encantador. Mais tarde, em seus diários, ela relembraria com carinho das vezes em que voltavam juntos da escola para casa, caminhando inocentemente de mãos dadas. No entanto, apesar dos esforços de sua família para escapar da perseguição de Hitler e seus capangas, o Terceiro Reich nunca esteve longe, e não apenas politicamente. Seu alcance continuou a se expandir, tanto militarmente quanto politicamente, ao longo da década de 1930 até que, finalmente, desencadeou as nuvens tempestuosas da guerra. Após a invasão da Polônia, começaram as hostilidades entre a Alemanha nazista e as potências ocidentais, Grã-Bretanha e França. A Holanda declarou sua neutralidade na esperança de que isso a protegeria dos combates, como havia acontecido na Grande Guerra de 1914 a 1918. No entanto, no final das contas, não cabia aos holandeses decidir se permaneceriam neutros, pois sua neutralidade dependia unicamente dos caprichos dos combatentes, especialmente da Alemanha, e de como eles veriam o pequeno país nos meses seguintes. Hitler passou a ver a Holanda como parte vital de seu esforço de guerra contra os inimigos ocidentais. Ela lhe proporcionaria bases ao longo da costa para travar uma guerra marítima contra a Grã-Bretanha, ao mesmo tempo em que ancoraria seu flanco direito na França, através da Bélgica, que também havia declarado sua neutralidade, permitindo que a Wehrmacht alemã contornasse a principal linha defensiva francesa, a tão alardeada, mas fundamentalmente falha, linha Maginot. Assim, em 10 de maio de 1940, as tropas de Hitler avançaram sobre os chamados Países Baixos. O movimento pegou os aliados ocidentais de surpresa. Apesar das promessas de ajuda britânica e francesa, seus esforços para conter Hitler, na Bélgica, haviam desmoronado em uma retirada organizada às pressas, deixando a Holanda para se virar sozinha. Logo após o início da invasão, bombardeiros alemães sobrevoaram Roterdã, lançando cargas mortais sobre civis. Em um evento agora lembrado como o Blitz de Roterdã, somente no dia 14 de maio 711 pessoas foram mortas. E a devastação foi tamanha que, em uma semana, quase 85 mil pessoas ficaram desabrigadas, levando a ondas de refugiados lotando as estradas. Interrompendo o movimento das tropas holandesas, que efetivamente foram deixadas para oferecer pouco mais do que uma resistência simbólica, isso foi demais para a liderança holandesa. E em 15 de maio, as tropas holandesas receberam ordens para depor as armas. A família real holandesa fugiu para a Grã-Bretanha, com muitos deles passando a duração da guerra na relativa segurança do Canadá. A queda da Holanda aconteceu tão rapidamente que poucas pessoas tiveram tempo de realmente compreender o que havia acontecido e, mais importante ainda, o que estava por vir. Isso era especialmente verdadeiro para cerca de 140 mil judeus, então registrados como residentes na Holanda, dos quais cerca de um sexto havia, como os Franks, emigrado da Alemanha, para fugir. As mesmas pessoas que agora pareciam tê-lo seguido para o oeste e para quem, com a Europa Ocidental sob a tirania de Hitler, não havia mais para onde fugir. Eles já conheciam a extensão da perseguição nazista e acreditavam ter uma boa ideia do que estava por vir. A verdade, é claro, seria muito pior.
Hitler escolheu o nazista austríaco Arthur Seyss-Inquart para assumir o papel de Reichskommissar dos territórios holandeses ocupados, auxiliando-o na imposição da vontade nazista sobre a população holandesa. Estava Hans Albin Rauter, que assumiu o comando tanto das agências de aplicação da lei holandesas quanto alemãs na Holanda, para evitar que funcionários holandeses negligenciem seus deveres. Para localizar judeus em seus distritos, os alemães ofereciam recompensas por cada cidadão identificado. Os líderes judeus holandeses optaram por cooperar com as leis que seriam impostas, acreditando que resistir nesse momento traria punições mais severas. Porém, outros assumiram a responsabilidade de lutar por sua causa. Quando as primeiras deportações para campos de concentração começaram, resultaram em uma greve geral de protesto em fevereiro de 1941. Essa greve foi reprimida com dureza, com seus líderes rotulados como agitadores comunistas e posteriormente executados. A realocação dos judeus holandeses aumentou a população judaica em Amsterdã, pois os alemães os abrigaram na cidade antes da transferência para os campos. Para Anne Frank, a principal mudança sob os nazistas foi não poder mais estudar com crianças não judias. Porém, para os pais dela, isso era só mais uma parte da segregação que enfrentavam como judeus, que só piorava. Até que, em 1942, Otto estava ativamente tentando tirar sua família da Holanda. A esperança dele era viajar para a América, que ainda era neutra na época, mas seus planos foram frustrados quando Hitler declarou guerra aos Estados Unidos em dezembro de 1941, em apoio aos seus aliados japoneses. O fim das relações diplomáticas entre o Terceiro Reich e Washington impediu qualquer plano de fuga. Sabendo que a família provavelmente seria capturada e deportada, Otto decidiu que, em algum momento, não teriam escolha a não ser se esconder. E assim, com esse objetivo, ele começou a construir um esconderijo no anexo seu negócio. Quando Margot recebeu instruções para se apresentar para a deportação, a família Frank acelerou seus planos e, em 6 de julho, mudou-se para o espaço que, esperançosamente, lhes proporcionaria um refúgio. Menos de um mês antes de a família Frank ser forçada a se refugiar no anexo, Anne recebeu um presente muito especial em seu 13º aniversário, em 12 de junho de 1942. Era um diário para ela escrever. Nessa idade de formação, Anne já havia deixado claro que desejava seguir carreira como escritora quando fosse mais velha. Ainda assim, nessa época, uma carreira assim para um judeu sob ocupação nazista era quase impossível. Ainda assim, com o diário, ela podia ao menos registrar os detalhes de sua vida, sem saber o impacto que isso teria um dia em gerações de pessoas. Falando sobre seus objetivos com o diário, sua primeira entrada proclamou distintamente, abre aspas, "Espero conseguir confiar tudo a você, como nunca consegui confiar em ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e apoio." Fecha aspas. Com essas palavras, ela começou a registrar sua vida. Não apenas como uma judia fugindo dos horrores dos nazistas, mas também com suas experiências como os Franks, junto com outros 4 judeus, Hermann e August van Pels, e seu filho Peter, além de Fritz Pfeffer, que se esconderam no anexo. Pelo jeito que Anna começou a escrever em seu diário, fica claro que o livro virou uma amiga, já que ela estava isolada dos colegas. Ela até mesmo atribuiu uma personalidade ao diário, e com isso veio o nome Kitty, uma criação sua inspirada em uma personagem da popular série de livros Jupiter Who, escrita por Sissy van Marksveld, que Anna havia começado a ler antes de se esconder. Muitas vezes, Anna iniciava as entradas do diário com querida Kitty ou similar, para sentir que conversava com alguém. Mas Kitty não era sua única personagem. Ao contrário, a imaginação vívida de Anna criou um círculo de amigos imaginários para quem ela escrevia como se fossem entradas no diário. Além de sua correspondência para Kitty, outros nomes que se tornaram foco das entradas incluíam Pop, Fienne, Connie, Lou, Marianne e Amy. Mas, como ela admitiria para Kitty em uma entrada, ela gostava mais de escrever para ela. A vida no anexo carecia de estímulos para uma mente jovem. A rotina era a ordem do dia,
girando em torno de cozinhar, limpar, comer, dormir e manutenção básica. Para Anne, isso só alimentava a sua imaginação de um mundo livre do medo de que, da próxima vez que a estante que escondia a entrada se abrisse, não fosse o rosto amigável daqueles de fora, ajudando-os ao trazer comida e suprimentos, mas sim os olhos escuros e indiferentes de um oficial da Gestapo em sua mente. Ela desenvolveu o personagem de Kitty, tornando-a uma garota de 14 anos em outubro de 1942 e descrevendo-a como sua melhor amiga, imaginando histórias das duas em um mundo fora do anexo. No fundo, ela sabia que jamais seria real, mas por um breve momento podia escapar para lá. Em sua mente, isso, sem dúvida, a ajudava a lidar não só com as condições, mas às vezes também com as emoções, no anexo. O espaço mal comportava 8 pessoas, e os suprimentos trazidos por confidentes eram frequentemente interrompidos pelas crescentes restrições à população holandesa durante a guerra. Os ânimos entre eles frequentemente se exaltavam, por nenhum outro motivo além de extravasar a frustração de estarem na prática presos e sem saber quando ou se algum dia poderiam sair. Não ajudava o fato de Anna estar numa idade difícil, entrando na adolescência, e com todos os problemas que vinham com as mudanças do corpo feminino. Por estar próxima dele, ela teve um breve romance com Pedro, filho dos Van Pels, o que a fez refletir sobre seu tempo com Lutz em uma época mais inocente. Anna escreveu tanto em seu diário que ele acabou ficando cheio, forçando-a a recorrer a cadernos e pedaços de papel. Infelizmente, isso resultou na perda de grande parte de seus escritos de 1943, e só podemos especular sobre o que pode ter acontecido naquela época. A partir das anotações feitas desde dezembro daquele ano, nota-se uma nova adição aos seus escritos mais tarde em sua trajetória. Escondida no anexo, ela passou a escrever um romance inspirado em suas experiências, com personagens baseados nas pessoas ao redor. Já naquela época, ela sabia que tinha uma história para contar, educar e alertar as futuras gerações. Ela nunca perdeu de vista sua ambição de escrevê-la, nem nas horas mais sombrias do anexo. Enquanto escrevia, abre aspas, eu sei o que quero, tenho um objetivo, uma opinião, tenho uma religião e amor. Acrescentando ainda, o que foi feito não pode ser desfeito, mas pode-se evitar que aconteça novamente. Fecha aspas. Em 1º de agosto de 1944, Anne escreveu para Kitty reclamando de seus crescentes conflitos com as pessoas ao redor. Sentindo como se fosse vista como a criança travessa do grupo, ela discutia regularmente com sua mãe, como costuma acontecer com meninas adolescentes. Ela frequentemente brigava com Fritz Pfeffer pelo uso da escrivaninha, o que a fez nomear seu personagem no romance de Aval Dussel, sobrenome que em alemão significa idiota. Ela terminou a entrada com o seguinte, abre aspas, acredite em mim. Queria ouvir, mas se fico quieto e sério, todos acham que estou encenando e preciso me salvar com uma piada. E nem estou falando da minha própria família, que acha que eu devo estar doente. Me enchem de aspirinas e sedativos, sentem meu pescoço e testa para ver se estou com febre, perguntam sobre meus movimentos intestinais e ainda brigam comigo por estar de mau humor. Até que não aguento mais. Quando todos ficam em cima de mim, fico irritado, depois triste e por fim me abro completamente. A parte ruim por fora e a parte boa por dentro. E continuo tentando encontrar um jeito de me tornar o que eu gostaria de ser e o que eu poderia ser. Se ao menos não houvesse outras pessoas no mundo. Sua, Anne M. Frank. Fim da citação. Essas foram as últimas palavras conhecidas escritas por Anne. 3 dias depois, após 2 anos, o dia que todos eles temiam finalmente chegou.